tá, gente? Bom dia de novo, né? Estamos iniciando a nossa aula, Antiga e Nova Ordem Mundial. Perdão, né, que eu tinha esquecido com essa aula, esqueci de pôr para gravar. Então, como eu estava falando, nós vimos na última aula a Antiga Ordem, que começou de 45 a 91, foi o período chamado de Guerra Fria. Esse período, né, foi toda essa disputa ideológica, que foi o mais marcante, né? E toda disputa espacial, corrida espacial, disputa militar, disputa bélica, né? Que aconteceu territorial entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Bom, nesse período que a gente já detalhou, vários organismos internacionais surgiram, tá? Como, deixa eu voltar aqui a nossa slide, vamos lá. Estão vendo, pessoal? Alguém pode me falar se está ok? Eu não vou minimizar de novo, não. Opa! Ouvi alguém falando? Quem falou? Quem falou? Sim, ok, professora. Eu quem? Marina. Ai, obrigada, Marina. É tão bom ouvir a voz de alguém. Então tá, voltando. Agora eu não vou minimizar, não. Quem chegar atrasado vai ter que assistir depois. Bom, aí como eu estava falando para vocês, pessoal, esse período, então, né, deu origem a vários, no caso, organismos internacionais, que nós tínhamos começado a ver na aula passada, tá? Então, aqui eu coloquei, né, o início e o término, como nós já vimos na aula passada. Aí nós falamos, eu falei, vou relembrar isso aqui é importante. Organismos militares surgiu a OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte em 49, como, né, defesa entre Estados Unidos e a porção ocidental da Europa. E, em consequência da OTAN, vai surgir um outro organismo militar, que vai ser o Pacto de Varsóvia em 55, liderado pela antiga União Soviética. Como esse Pacto de Varsóvia deixou de existir, né, com o fim da União Soviética, já no final de 90 praticamente deixa de existir, hoje a única aliança militar que existe dentro da Europa é a OTAN, e hoje ela passou a ter uma atribuição de garantir a paz em toda a Europa. Não esquecer, isso já caiu bastante, que a OTAN ela não atua apenas dentro da Europa, ela atua em continentes vizinhos, como ela já atuou na África, na Primavera Árabe, por exemplo, na Líbia, como ela atua no Oriente Médio, né, com aliança com os Estados Unidos. Então, muitas vezes, para atender a necessidade, né, daquele país ou grupo de países, muitas vezes ela atua fora da Europa, ok? Bom, aí nós vimos que também, em 44, não esquecer, isso é importante, que a gente fala que a guerra acabou oficialmente em 45 com a rendição japonesa. Só que no continente europeu, já em 44, praticamente já tinha finalizado a guerra, né? E aí, em julho de 44, houve a conferência de Bretton Woods. Essa conferência, tá? Geralmente, quando ela aparece, deixa eu mudar aqui de caneta. Geralmente, quando ela aparece, quando você fala conferência de Bretton Woods, geralmente ele se refere à criação dos organismos financeiros. Então, ele fala assim, os organismos que surgiram em Bretton Woods, geralmente, ele está querendo que você pense de quem? Primeiro que surgiu, como nós já vimos, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que hoje atua como Banco Mundial. E depois vai surgir o FMI, Fundo Monetário Internacional, tá? Nesse contexto, vai surgir também um organismo comercial, que era o GATT, Acordo Geral de Tarifa e Comércio, que hoje é a Organização Mundial do Comércio, ok? Esses organismos que surgiram, eles tinham o objetivo de quê? De recuperar a economia dos países pós-Segunda Guerra Mundial. É lógico que o objetivo daquela época era mas eles atuam hoje. Quais são os objetivos hoje, né? Então, o Banco Mundial, pessoal, tá? Ele tem o objetivo de quê? De financiar qualquer tipo de projeto de desenvolvimento. É aquele banco que vai auxiliar, que vai emprestar dinheiro para pagar a médio e longo prazo, qualquer país que precisa investir em algum projeto que vá melhorar a qualidade de vida. Então, por exemplo, eu preciso de fazer um projeto de saneamento básico, ou de investir, por exemplo, na rede da educação, ou saúde, né? Quem financia? Muitas vezes o Banco Mundial, tá? Porque, teoricamente, são projetos que vão melhorar a qualidade de vida da população. O Banco Mundial, ele não tem o objetivo central de emprestar dinheiro para quem está quebrado, endividado. Quem tem essa função?
Quem tem essa função é o FMI, Fundo Monetário Internacional, que é aquele que vai ajudar os governos a controlar a sua balança de pagamento. Quando eu falo balança de pagamento, você tem que pensar de tudo que ele arrecada e tudo que ele paga. Como eu falei para vocês, todo o país, o ideal é ter o chamado superávit primário. O que é ter um superávit primário? Tá? Esse não é a mesma coisa que superávit da balança comercial, tá, gente? Balança comercial é a diferença do que você exporta e que você importa. Se você exportar mais do que importar, eu tenho superávit. Se eu importar mais do que exportar, eu tenho déficit, tá? Isso é balança comercial. Quando eu falo superávit primário, é quando eu estou falando na balança de pagamento do país. Então, todo país, teoricamente, deveria ter o quê? Uma arrecadação suficiente para pagar todas as suas contas, tá? E sobrar. Né? Então, eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Porque se eu gastar mais do que eu arrecado, é que nem uma família. Se você gastar mais do que você ganha, você vai se endividar. É o que acontece no caso com os países aqui. Então, o FMI, ele tem esse objetivo. Que missão? Qual é a missão dele? Como eu sempre falo, o FMI é como se fosse um grande agiota, né? É lógico, né? A gente não vai falar numa prova que o FMI é um agiota, mas é como se fosse, porque um país que recorre ao FMI é porque ele não tem mais opções, né? Ele não tem aonde pegar dinheiro, então ele vai ter que se enquadrar nas regras do FMI. Tá? Então, ele vai monitorar todo o sistema internacional. Vocês podem ver que vira e mexe você vê alguma notícia que o FMI fala sobre o crescimento do PIB, se um país vai crescer ou não vai crescer, então ele monitora isso, tá? Ele faz os empréstimos aos países membros, tá? E ele também capacita, muitas vezes, por meio de programas, de como você sair desse endividamento. Um detalhe importante, quando ele empresta dinheiro, como eu falei para vocês, ele empresta esse dinheiro para o país em parcelas, ele divide em parcelas, aí depende do montante, de repente 3 parcelas, 4 parcelas, 6 parcelas, depende do valor total, tá? E aí ele libera a primeira parcela com a condição que aquele país vai cumprir todas as metas que o banco determinou. E essas metas, vocês não esqueçam disso, são metas de cortar gastos. Então, porque é aquilo que eu falei para vocês, por que o FMI é tão temido? Porque ele te obriga a criar metas de cortar gastos. Então, você vai cortar gastos e isso significa que você vai mexer em benefícios para a população, você vai cortar salários, você vai cortar investimento. E, ao mesmo tempo que eu tenho que cortar gastos, eu tenho que aumentar a arrecadação. Então, geralmente, tem aumento de tributos, você vai pagar mais impostos, certo? E aí, o que eles fazem? Ah, você aceitou todas as regras? Legal, te libera a primeira parcela. Aí, para você receber a segunda parcela, você tem que cumprir as metas. Se você não cumprir as metas, ele barra, tá? Só um exemplo para vocês terem uma ideia. Quando estourou a crise na zona do euro, em 2011, né, que nós achamos que as crises mundiais eram os maiores problemas que nós tínhamos na vida, né? Hoje a gente está vendo que não é bem isso, tem coisa pior. Mas quando estourou a crise na zona do euro em 2011, um país que teve que recorrer ao FMI foi a Grécia. Engraçado, né? Essa semana saiu uma notícia que a Grécia seria um dos países da Europa, não o, né, mas um dos países da Europa, que o problema do Covid menos afetou. Eles conseguiram, de certa maneira, controlar a quantidade de casos e de mortes e foi muito reduzido perante os países mais ricos da Europa, né? Para vocês verem como que as coisas se mudam, né? E a Grécia, pessoal, para ela receber o dinheiro do FMI, ela teve que cumprir uma série de metas. E eu me recordo que uma das últimas parcelas que ela tinha a receber, ela tinha que demitir funcionários públicos. Só que vocês sabem que, de maneira geral, um funcionário público tem estabilidade, né? Mas eles tinham que reduzir o quadro de funcionários. Então, o que eles tiveram que fazer? Uma política extremamente impopular. Eles tiveram que criar uma lei, teve que ser aprovada essa lei que dava o direito ao governo de emitir um percentual de funcionários públicos porque tinha que reduzir a folha de pagamento da Grécia. Então, quer dizer, o FMI, ele prende o país, tá? Detalhe, no momento, o Brasil não deve ao FMI, como eu falei para vocês, a última vez que o Brasil pegou dinheiro com o FMI
foi no início do segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, que mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? E que foi pago, né? Como o pagamento é médio e curto prazo, médio não, é a curto prazo, foi pago no segundo mandato do governo Lula, ok? Bom, aí outro organismo importante, que eu acredito que eu acho que eu estava falando sobre essa parte, e aí nossa aula finalizou, tá? É o chamado GATT. O GATT, deixa eu tomar uma aguinha aqui, você sabe que eu bebo muita água. Bom, aqui não tem água batizada, né? Aqui é aquela água natural, tá, gente? Então vamos lá. Em 1947, foi criado o chamado Acordo Geral de Tarifa e Comércio. Presta atenção aqui, galera, ó. O GATT era o nome dado que recebeu esse nome de 47 até 95. Então, de 47 até 95, nesse período, eu chamava de GATT, Acordo Geral de Tarifa e Comércio, tá? Onde a sede fica em Genebra, na Suíça. E aí, o que aconteceu? Em 1995, foi substituído pela Organização Mundial do Comércio, OMC, ok? Bom, qual era o objetivo do GATT e continua sendo o objetivo da OMC? O grande objetivo é estimular o comércio. Então, por que foi criado, né, na pós-conferência de Bretton Woods? Por quê? Porque eu tinha que estimular o comércio mundial pós-segunda guerra, né? Só que para eu ter essas trocas, era necessário eu ter regras para que um país não prejudicasse economicamente, né, o comércio do outro país, ou do seu concorrente. E aí foi criado o GATT, não só para estimular esse comércio, mas para combater toda uma prática que nós chamamos de protecionista. Galera, o que é prática protecionista? Né? Protecionismo, o nome diz, vem de proteção. É quando eu estou protegendo o meu mercado do seu produto. Aí eu crio uma série de práticas que vai restringir a entrada do seu produto no meu mercado. Então, isso é normal? Sim, é normal. Todo país adota um protecionismo, só que tem que ser um protecionismo dentro de uma certa regra internacional. A partir do momento que eu extrapolo ou que eu sinta prejudicado pela regra do outro país, eu posso recorrer na OMC, tá? E aí a OMC vai avaliar se realmente aquele país está extrapolando nas suas regras ou não. Ah, qual é a punição, Celilza? Bom, tem uma série de punições, vamos dizer assim, né? Entre elas, por exemplo, dificultar empréstimos externos, ele cria muitas vezes restrições no comércio. Só que o que a gente observa? Que quem mais pratica, né, essas formas protecionistas são os países mais ricos, né? Como, por exemplo, Estados Unidos. E aí você fala assim, mas como assim? A OMC, que de certa forma tem um grande domínio, sofre um grande domínio dos Estados Unidos, ela mesma vai punir os Estados Unidos? Então, muitas vezes são punições que já aconteceram, mas que a gente não vê isso na prática, tá? Bom, o que a OMC, ela teoricamente, ela combate, tá? Então, vamos lá, ó. Ela combate o chamado subsídios agrícolas. O que seria isso aqui? Né? Com certeza vocês sabem. É quando um país, ele subsidia a produção agrícola do seu produtor rural. Então, ele, por exemplo, como ele subsidia? Como é que ele banca? Ele banca, né, a produção, ou ele reduz o custo. Então, como isso acontece? Então, ele pode acontecer assim, ou muitas vezes financiando maquinários, insumos agrícolas, né, ou concedendo empréstimos, muitas vezes, né, para a produção com um juro muito baixo, certo? Facilitando, de repente, a forma de pagamento, dando isenções de impostos, isso é subsídios, certo? Aí, o que acontece? Por que isso é problema? Então, vamos pegar um exemplo claro. Os Estados Unidos é um país que subsidia muito a sua produção agrícola, né? E isso já teve muitos problemas na OMC, inclusive com o Brasil, em relação, por exemplo, à produção do algodão. Aí, o que acontece? O agricultor americano, por exemplo, produz o algodão a um custo muito baixo, porque ele quase não teve custo, porque o governo bancou boa parte do custo. Aí você pega o agricultor brasileiro, o produtor rural brasileiro que vai plantar algodão. Ele praticamente vai bancar todo o custo de produção, né? E aí você vai ter que repassar esse custo. Quando esses produtos vão para o mercado internacional, eu tenho o algodão brasileiro e o algodão americano. O algodão brasileiro, como teve menor custo, ele sai mais barato do que o brasileiro.
Então, o nosso produto sai mais caro do que aquele que subsidia. E o que acontece? O mercado vai comprar produto de quem? O mais barato. Então, nós perdemos mercado para um país rico que tem condições de subsidiar a sua produção. E isso gera muita briga, muitas disputas, certo? Porque e isso é muito discutido, porque muitas vezes esses países, como países europeus, como Estados Unidos, um Canadá, uma Austrália, muitas vezes eles subsidiam produtos, não só agrícolas, como de repente carne, alguma coisa assim, que concorrem com aquilo que os países pobres produzem, né? Que depende da exportação desses bens primários, né? Então, quando o país se sente prejudicado, ele entra na OMC. Como o Brasil já entrou na OMC contra os Estados Unidos em relação ao algodão, contra a cota de produto do açúcar na Europa, tá? E o Brasil teve vitórias, né, sobre isso, certo? Só que a gente vê que isso na prática, assim, não traz um grande retorno, porque você vê que, apesar de você ganhar uma decisão de um organismo internacional, o país muitas vezes continua com a mesma prática e não aconteceu nada com ele, ok? Então, isso seria, no caso, uma forma de protecionismo. Outra coisa é a sobretaxa, que é o mais comum, tá? O que é a sobretaxa? Que os Estados Unidos fez muito isso, né? E ainda faz com diversos produtos. Você deve estar lembrado, do ano passado, principalmente, fez muito isso. Que é quando você, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico, né? E real. O Brasil exporta aço para os Estados Unidos. Nós somos um grande exportador de aço, porque nós temos grandes riquezas minerais. Aí, o que acontece? O nosso aço, ele tem um custo menor do que o aço americano, até mesmo porque a mão de obra americana é mais cara, uma série de coisas. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, ele comprava o nosso aço com um preço barato, certo? Muito barato. E nós estamos perdendo com isso, porque a gente vende barato para eles. Então, eles estão ganhando com baixo custo. Porém, esse aço brasileiro entrando de uma forma mais barata no mercado americano, o que vai acontecer? Ele começa a concorrer com um aço fabricado dentro desculpa, gente, dentro dos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Para fazer com que o nosso aço se torne mais caro e forçar a indústria americana a consumir o aço, no caso americano, muitas vezes se cria sobretaxa. O que é sobretaxa? É você colocar uma carga tributária e impostos em cima do produto importado, que no Brasil a gente faz, né? Se você vai comprar um produto importado, você vai comprar qualquer coisa pela internet que é importado, né? Com certeza você vai ter que pagar muitas vezes uma taxa de importação. E aí, quando você for ver, dependendo do valor, não compensa, porque ele sai mais caro do que você comprar esse mesmo produto, ou parecido com ele, aqui dentro do Brasil. Ah, por que é criada a sobretaxa? Para forçar você, consumidor, você, empresário, a privilegiar o produto nacional. E foi o que o governo do Trump fez. Ele começou a sobretaxar, não só sobretaxar, como também aqui, ó, criar cota do produto, ou seja, quantidade do produto, a entrar dentro dos Estados Unidos, tá? Onde ele começa a dificultar a entrada de produtos que vêm de países que ele considera como concorrentes, principalmente da China, certo? Que é o grande concorrente americano hoje, vocês sabem disso, certo? E para privilegiar o produtor interno americano, porque ele fala que assim ele vai gerar emprego dentro do seu país, ele vai gerar rendimento dentro do seu país, né? É lógico que ele prejudica a economia de alguns e de mesmo até empresas americanas que estão instaladas nesses países, que a gente vai ver isso agorinha, que as empresas elas migram do seu país de origem e vão para outros países em busca de custo menor, né? Mas é uma forma de protecionismo. Aí eu te falo, e toda a sobretaxa que os Estados Unidos fez em relação aos produtos chineses, aos produtos brasileiros, em relação ao aço, em relação a diversos produtos. O que aconteceu com os Estados Unidos? Nada. Então, a OMC, ela é um organismo que está aí para criar essas regras. Porém, a gente vê que são organismos que são muito manipulados pelas grandes potências, tá? E uma outra forma que o Brasil, né, já sofreu muito ainda, né, tem uma preocupação, mas graças a Deus a gente não está tendo tanto, é a chamada barreiras sanitárias. Eu poderia colocar aqui fitossanitárias, tá?
O fito seria, no caso, em relação a algum produto vegetal, e sanitário e animal, saúde animal. Então, vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, o Brasil, ainda exportamos, mas o Brasil era um dos grandes exportadores de laranja e suco de laranja, principalmente suco de laranja para os Estados Unidos. Você sabe que o nosso grande concorrente do suco de laranja é a Flórida, nos Estados Unidos. E aí o que acontecia? A gente sempre exportou muito, então os laranjais no Brasil só cresciam, principalmente no estado de São Paulo, que é o maior produtor de laranja. Aí o que aconteceu? Como a gente estava concorrendo com o produto da Flórida, e inclusive eles tiveram uma quebra na safra devido a uma grande geada que teve na região, para fazer com que o americano consumisse o suco local e não o importado, que era mais barato, o governo ele não sobretaxou, ele criou uma barreira fitossanitária, O que ele quis? Ele afirmava que as nossas plantações de laranja usavam um tipo de pesticida cancerígeno e que era proibido nos Estados Unidos, né? Muito provável que deve ser cancerígeno, né? Não vou entrar nesse mérito, porque eu também não vou analisar biologicamente a coisa. Porém, o que a gente sabe? Que esses pesticidas sempre foram utilizados, né? E por que agora, né? Sem mais, sem menos, resolveu proibir? Na verdade, eles criaram uma forma, né, sanitária, fitossanitária, para barrar a entrada do suco brasileiro e conseguiram barrar. Hoje, aquelas áreas que você tinha grandes plantações de laranja, hoje em São Paulo, foram substituídas por outras lavouras, né? Como, por exemplo, cana, foi substituída pela plantação da seringueira, né? Que nós estamos sabendo que hoje o maior produtor de látex do Brasil é o estado de São Paulo, por incrível que pareça, no interior paulista, tá? Então, isso afetou a nossa economia. Nós teve muito plantador rural que cultivava só laranja que quebrou, porque o mercado, né, perdeu. Então, isso é uma barreira fitossanitária. A barreira sanitária é em relação à saúde, tipo febre aftosa, né? Aí você começa a entender por que essa preocupação tão grande em vacinar o nosso rebanho. Porque se você não vacinar o rebanho e surgir uma bendita vaca, em determinada fazenda no Brasil, que tem a febre aftosa, tá? Você pode ter certeza que todo mundo que compra a nossa carne vai começar a cortar a compra, alegando que o nosso rebanho tem problema sanitário. Tá? Por isso toda essa preocupação em datas de vacinação, né? Todos de controle animal, né? Por quê? Porque a gente tem um mercado imenso de exportação de carne, né? Então, se a gente não tiver essa saúde animal, independente do rebanho que for, a gente pode ser barrado por essa questão sanitária. E que muitas vezes não tem nenhum problema com a carne, foi um foquinho em uma fazenda lá no interiorzinho, lá, né, como aconteceu há muitos anos atrás, aqui numa fazenda, aqui no nosso estado, na divisa com o Paraguai, né? E aí todo mundo parou de comprar nossa carne. Ah, mas qual o interesse? Ora, porque aí privilegia o produtor rural interno, ok? Então, a OMC, como eu falei para vocês, ela tem essa função, tá? De organizar essas regras, né? Mas, infelizmente, ela tem a necessidade de muitas potências. Um detalhe, toda reunião da OMC a gente chama de rodada, tá? Então, você já deve ter ouvido falar em rodada de Cancún, rodada do Uruguai, rodada de Doha, no Catar, tá? Que foi a última rodada. Essas reuniões, geralmente, elas começam no ano e elas têm, assim, anos de reuniões, tá? Há muito tempo que a OMC não vai para frente. A rodada de Doha parou, tá? Há mais de 10 anos, parou, tá? Criou toda uma polêmica, principalmente em cima aqui, ó, dos subsídios agrícolas, que foi a grande briga da rodada de Doha, tá? Porque é uma concorrência desleal entre os ricos e pobres, certo? E essa rodada se encerrou e praticamente não foi finalizado nenhuma regra, tá? Então, como hoje nós temos outras questões que estão mais marcantes e mais vamos dizer assim, no mercado, a gente não escuta falar muito de a OMC vai fazer uma rodada para discutir, né? Porque a gente tem um certo domínio aí, né, das grandes potências, tá? Mas é um assunto que não sei se no momento seria tanto foco, né, gente? Mas a gente tem que ficar atento a tudo. Ok? Bom, outro organismo extremamente importante é a ONU.
ONU, vamos lá, ONU. A ONU, pessoal, vocês vão ter aí na página seguinte, tá? Vai ser na página 58, tá? Basicamente, o que está aqui, vocês têm aí. Bom, primeiro, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada, ó, em 1945, tá? A chamada Conferência de São Francisco, pós-Segunda Guerra. Então, primeira coisa que você tem que pensar, tudo que você pensar em relação à ONU, hoje, em pleno século XXI, você tem que imaginar o contexto de pós-Segunda Guerra. Quando você pensar em país que manda, em país que comanda, tá? A ONU, você tem que pensar nos vencedores da Segunda Guerra, os aliados, certo? Lembra que eu dei esse geralzinho lá na aula passada, no início da outra aula. Por quê? Porque os países do eixo, que seria, no caso, a Alemanha, o Japão e a Itália, vocês vão ver que eles atuam, sim, são membros da ONU, mas eles não têm uma força tão grande dos 5 grandes vencedores, os 5 grandes aliados da Segunda Guerra, certo? Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque a hora que eu for falar de Conselho de Segurança, tem muito aluno que quando eu falo assim, gente, quais são os 5 permanentes? Aí as pessoas pensam hoje nas potências de hoje. Aí você pensa, lógico, no Japão, né? No Japão, a terceira maior economia do mundo, você pensa numa Alemanha, a quarta maior economia do mundo, mas não faz parte do Conselho de Segurança da ONU como permanente. Aí você fala, gente, mas como? Porque a ONU e os organismos que foram criados foi no contexto pós-Segunda Guerra. Então, na tua cabeça, você tem que estar pensando quem é que ganhou e o interesse daqueles que ganharam. Ok? Isso é importante, porque eu vejo muito aluno errando, pensando no contexto de hoje. Por isso que eu gosto de trabalhar esses organismos na antiga ordem, porque ele representa muito o contexto da antiga ordem, trazendo um pouco para a atualidade, né, que está acontecendo hoje. Então, a ONU, ela é constituída por vários órgãos e agências, tá, ligado à ONU, tá? Uma delas, que eu, inclusive, eu ia até trazer alguns dados específicos sobre ela, mas eu acho que não é hora ainda, né, como até nós fizemos uma reuniãozinha, não sei se vocês, todos que estão aí me ouvindo, participaram dessa reunião que nós fizemos, né, nem me lembro aqui de tanta reunião que eu já participei, com alguns alunos, que estavam falando de ter um aulão e tal, que a gente vai fazer, tá? Espero que a gente vai fazer. Mas essa questão de atualidade, por exemplo, tem muita coisa para acontecer. Então, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que sempre a gente citava como um organismo, né? E a gente falava geralmente do OMS, gente, do Ebola, do HIV, né? Agora a gente vai ter que falar do Covid. Tem muita coisa desenrolando. Então, eu ia trazer, eu estava até preparando ontem os slides, aí eu falei, não, eu acho que não é a hora, né? Porque muitas vezes você traz um dado que para você assistiu, você fica com aquilo como verdade absoluta, e daqui a algum tempo já está desatualizado, tá? E aí fica esse conceito muitas vezes errado na sua cabeça. Então, vamos esperar mais, e no momento oportuno a gente fala mais detalhado sobre a OMC, tá? A OMS, perdão. Não confundir com a OMC. Acabei colocando 2 vezes aqui, ó. Aqui não é o OMS, é o OMC. Aí, no caso, pessoal, por que eu estou pedindo para vocês acompanharem? Porque é uma tendência, a gente não sabe, como eu falei para vocês, né? O que vai acontecer em relação à prova do Enem. Vocês sabem aí tudo que aconteceu ontem, que vocês leram ontem, né? No dia 19. Mas, como eu estava falando com alguns que estavam entrando, não deixe isso te desanimar, não deixe isso te desanimar. Esquece o que está acontecendo. Eu sei que é difícil, mas vocês já estão, praticamente, vocês são adultos praticamente, então a gente tem que saber, a gente aprende com os tapas, com as quedas na vida, tá? A gente se fortalece. Então, nesse momento, foca, continue estudando, como se tivesse uma prova ali, vamos deixar acontecer. Mas eu acredito que isso vai ser a grande tendência cair nessas provas, sendo tudo que estiver envolvendo essa pandemia. E a OMS é uma coisa super, mega importante. Então, tudo que vocês puderem ouvir sobre ela, para ouvir, tá? Independente de concepções políticas, ideológicas, ouça. E vocês sabem que está tendo uma grande briga da Organização Mundial da Saúde os Estados Unidos com a Organização Mundial da Saúde, tá? Inclusive, essa semana, os Estados Unidos entrou na justiça contra a OMS, alegando que ela demorou muito para declarar a pandemia e que realmente, eu acho também,
certo? Porque todo mundo já falava, gente, é uma pandemia, né? E ficou retardando, com qual interesse nós não sabemos exatamente, certo? Os Estados Unidos acusa a OMS também de ter uma relação muito forte com o governo chinês. Então, tem muita coisa para acontecer sobre a Organização Mundial da Saúde. A gente vai voltar a falar no momento mais oportuno, tá? Mas fiquem atentos. Se você ouvir, para um pouquinho para ouvir, preste atenção, que você puder dar uma lidinha, porque pode, de repente, ser um grande foco. E não esquecer que a Organização Mundial da Saúde, ela foi criada, é um órgão, tá? Uma agência ligado à ONU. Como? A Acnur, que seria dos refugiados, olha só, né? Até um ano atrás, 2 anos atrás, não se falava em outra coisa se não era a Acnur, agora não se fala em outra coisa em OMS. O Banco Mundial, a FAO, que seria a distribuição de alimentos, tá? E produção agrícola no mundo. FMI, pessoal, é um órgão ligado à ONU. A OIT, isso aqui também já caiu muito em prova, que é a Organização Internacional do Trabalho. PNUD, Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, que é a agência responsável pela criação do IDH, tá? O Índice de Desenvolvimento Humano é feito pelo PNUD. A Unesco, né, é ligada à questão cultural, patrimônio histórico, cultural. Unicef, toda a questão da infância e juventude, né, tem vários programas ligados à Unicef. Aqui é o OMC, tá, que eu acabei colocando 2 vezes, OMS, Organização Mundial do Comércio, perdão, tá? E outros organismos e agências ligados à ONU, tá? Atualmente, quem é? Importante, quem é o secretário-geral da ONU? Secretário-geral da ONU. Antônio, desculpa aqui, saiu erradinho aqui. Antônio, é porque em português não se escreve assim, né? Antônio Guterres, tá? Que está desde 2017 até 2021. Tá? 2017 a 2021. E ele, como que funciona ser secretário-geral da ONU? Secretário-geral da ONU, você é eleito para 5 anos, e aí você tem direito a ser reeleito, ok? Aí nós tivemos, assim, secretários-gerais marcantes, né? Como o africano Kofi Annan, nós tivemos também, eu acho que foi um dos mais marcantes, né, nos últimos anos. Nós tivemos o último, foi o Ban Ki-moon, o sul-coreano, e agora nós temos um português, chamado Antônio Guterres, tá? Detalhe, o que era para ser, provavelmente, né, o eleito secretário-geral da ONU, era para ter sido um brasileiro, né, Sérgio Vieira de Mello, que era para ter sido eleito no lugar do Ban Ki-moon, né? Só que ele morreu num atentado que aconteceu no Iraque, tá? Durante a invasão americana no Iraque, né? Na chamada Guerra ao Terror, tá? Inclusive já fizeram até um documentário e um filme sobre a história de Sérgio Vieira de Mello, tá? Quem quiser de repente assistir, é interessante. Era o mais cotado, né, ser o secretário-geral da ONU, mas, né, infelizmente morreu, e aí quem assumiu foi o Ban Ki-moon e agora o Antônio Guterres. A Assembleia Geral é uma reunião anual. Essa reunião anual, ela acontece em setembro, quer dizer, acontecia, né, que eu acho que esse ano, não sei se vai acontecer, não. Esse ano ninguém sabe de nada, né? Acontece em setembro, tá? Todas as delegações, todos os países do mundo participam, tá? Todos os membros, tá? São mais de 190 países, participam dessa reunião, e nessa reunião estará presente os representantes dos países, que seriam os presidentes, né? Muitas vezes ministros, primeiros ministros, alguma coisa que representa efetivamente o país. E o que vocês devem saber, acredito que vocês sabem, que todos os anos, quem faz depois, né, do secretário-geral, que fala, primeiro é o secretário-geral Antônio Guterres vai falar, aí quem vai falar é o presidente brasileiro, tá? Pode gostar ou não gostar, é o presidente brasileiro, tá? Depois que o presidente brasileiro fala, certo? Faz o primeiro discurso, aí vai ser o presidente americano. Tá? Então, primeiro tem a abertura, que geralmente é feita pelo secretário-geral. Aí, quando começam os líderes mundiais a falarem, primeiro é o presidente brasileiro, tá? E depois o presidente americano, ok? Celeusa, mas por que isso? Na verdade, há muitos anos, na década de 40, o chanceler Oswaldo Aranha ele foi convidado para fazer o discurso de abertura, né? E ficou meio que marcado como o Brasil fazendo discurso de abertura. Então, ficou uma coisa assim, como praxe. O Brasil faz a abertura
e aí depois fala o presidente americano, tá? Eu acho que muita gente, se eu for perguntar isso para a população brasileira, acredito que a grande maioria da população brasileira não sabe disso. Talvez alguns começaram a saber depois que a Dilma foi eleita, não dê risada, não é nada do que ela falou, necessariamente, não me lembro de um detalhe que ela tenha falado, não, acho que ela não falou estocamento lá na ONU, não foi lá não. Mas o que aconteceu? Quando ela fez a primeira vez a abertura da Assembleia Geral, saiu em todas as capas de jornais e revistas do mundo inteiro. Por quê? Pela primeira vez, uma mulher faz discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. E aí, pessoal, nossa, por que primeiro? Nossa, será que a Dilma foi convidada? Não, é porque sempre é o Brasil que faz a abertura e era a primeira vez, no caso, né, que o Brasil tinha eleito uma presidenta, no caso, tá? Bom, então, primeiro agora, né, se esse ano tiver a Assembleia Geral da ONU, que eu acho, não sei, se tiver, talvez vai ser por teleconferência, certo? Seria, teoricamente, o Bolsonaro falando e depois o Trump, né, os amigos aqui falando na abertura, ok? Bom, aí outra coisa que chama atenção é o chamado Conselho de Segurança da ONU. Gente, o que é o Conselho de Segurança? Então, preste atenção, porque isso cai bastante em provas. Conselho de Segurança, o nome já diz, ele foi criado para, teoricamente, promover a segurança mundial, certo? Como que o Conselho de Segurança ela atua? Preste atenção aqui. Ela atua basicamente de 3 maneiras. Eu não coloquei aqui, mas, atenção, 3 maneiras. Primeiro, os países membros do Conselho de Segurança, que eu vou falar agora, esquece eles de lado, mas preste atenção aqui em mim, eles vão discutir e votar se aquele determinado país ou região que está sendo discutida e votada, se ele vai sofrer alguma sanção da ONU, tá? Como assim uma sanção? Alguma punição, alguma coisa que a ONU vai estar fazendo porque aquele país ou aquele governante não está seguindo uma regulamentação internacional, certo? Ou ele vai estar determinando uma ocupação militar por tropas da ONU, que são tropas de paz, teoricamente, porque a ONU não tem o objetivo, teoricamente, atacar ninguém, mas de levar a paz, é lógico que vai atacar alguém, certo? E a terceira, muitas vezes eles vão estar definindo se vai ter algum tipo de ajuda humanitária. Muitas vezes não vai ter uma intervenção ou uma sanção, muitas vezes não vai sanção com C cedilha, tá? Não com S, tá? Ai, piadinha de Ascânio. Não é sanção da Dalila. Uma sanção... Ai, gente, mas só Ascânio para fazer umas coisas dessas, mas tudo bem. Vamos lá. Sanção econômica, muitas vezes não vai ter uma ação direta de tropas da ONU, tá? Mas muitas vezes vai ter o quê? Uma ajuda humanitária. Então, muitas vezes a ONU vai fazer uma ajuda humanitária com alimentos, enviando alimentos, ou uma ajuda humanitária em relação a medicamentos, a pessoas que vão atender aquelas pessoas que estão passando por uma série de problemas, ou uma área de conflito, ou uma área que está tendo uma pandemia, né, agora, de alguma maneira, tá, vai estar atuando. Então, vou dar alguns exemplos. Dentro dessas ajudas, né, humanitárias, que a ONU atua muito, acontece muito em áreas da África, principalmente em países que sofrem ou sofreram guerra civil e que muitas vezes tem uma parcela da população civil que está totalmente sem acesso a alimento, não tem como sair daquele lugar, não tem como produzir, não tem como sobreviver. E aí vem a ajuda militar, que muitas vezes, ajuda alimentar, perdão, que muitas vezes ela vem via paraquedas, certo? E que, grande parte das vezes, esses alimentos acabam sendo pego, né, sabe, acaba sendo retirado por até mesmo grupos, né, militares. Tá? Então, são aquelas imagens que eu acho que todo mundo já deve ter visto, que muitas vezes, né, cai um paraquedas cheio de comida, de enlatado, de coisa para atender, ou muitas vezes tem todo lá, né, um grupo me fugiu o nome agora, tem hora que dá uma fugida, vocês não estão para me ajudar, um comboio, alguém falou aí, né, veio aqui, um comboio, muitas vezes que a ONU leva esses alimentos ou outro tipo de ajuda, tá? Segunda coisa, quando você tem uma sanção econômica. Vamos dar um exemplo clássico. O Irã.
O Irã, a gente vai ver mais para frente, ele faz parte de um acordo chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear, a TNP. Tá? Ninguém fala agora de questão nuclear, né? Agora só fala de Covid. TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear. A gente vai estar vendo isso mais para frente. E ele sempre foi acusado há muitos anos de estar desenvolvendo armas nucleares. Então, como teoricamente ele desrespeita esse acordo internacional que ele faz parte, a ONU já votou várias vezes sanções ao Irã. Tipo, você está proibido de comercializar, por exemplo, o seu petróleo. Certo? Aí você fala, cara, mas o Irã vive do petróleo. Pois é. Ou você não pode comprar produtos, por exemplo, ligados à tecnologia de produção de armas. Ou muitas vezes você vai ser punido de tal maneira. Isso é uma sanção econômica, que a ONU determina, Conselho de Segurança. E a outra é quando você tem uma intervenção militar. Essa intervenção militar é quando você manda soldados da ONU, que são chamados de capacetes ou boinas azuis, tá? Vocês que gostam de assistir filme, sempre que você vê um filme e tal, a gente vê o símbolo da ONU no uniforme, né? Mas você vê o cara usando um capacete ou a boina azul, é soldado da ONU, tá? Esses soldados, tem grupos que são fixos e outros que são voluntários, dependendo da quantidade, são representantes, soldados de diversos lugares do mundo, certo? Geralmente eles têm a bandeira do país que eles representam e o símbolo da ONU, ok? Uma das grandes missões do Brasil, da ONU e do Brasil, foi no Haiti, tá, galera? Então, no Haiti, tá? No Haiti. Que é chamada MINUSTAH, tá? Que foi uma missão humanitária no Haiti. Só relembrando, 2004, o Haiti estava em guerra civil, aí a ONU fez a reunião no Conselho de Segurança e resolveram enviar as tropas para o Haiti, ok? Como 2004 os Estados Unidos estavam envolvidos na guerra do Golfo, né, na Segunda Guerra do Golfo, pós 11 de setembro, o Brasil se candidatou e ficou encarregado de chefiar as tropas da ONU. E essas tropas, elas ficaram de 2004, tá, e elas praticamente saíram, a 2018 e 2019. Elas eram para ter saído antes, mas aí teve terremoto no Haiti, depois teve furacão no Haiti, e isso foi retardando, né? E eu já expliquei mais ou menos para vocês, quem viu as migrações, a chegada dos haitianos no Brasil, eu expliquei sobre isso, por isso que os haitianos, muitos vieram para o Brasil, né, como imigrantes, porque o Brasil passou a ser referência por causa dessa ação da ONU, que foi chefiada pelo Brasil, ok? Bom, aí o Conselho de Segurança, pessoal, então, atua de 3 maneiras, tá? Ou manda ajuda humanitária, ou sanções, ou envia tropas mesmo para intervir militarmente em algum lugar. Bom, esses países são... O Conselho de Segurança ele é formado por 15 países membros. 15 países membros. 5 são permanentes, ou seja, eles são permanentes desde quando, galera? Desde 1945. Aí é aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que prestar atenção no contexto de guerra, certo? E 10 são eleitos a cada 10 anos. Perdão, a cada 2 anos, 10 anos, eu li 10 aqui, a cada 2 anos. Então, assim, esses 10 temporários, eles têm que representar todos os continentes. Então, eu não posso ter tudo 10 países europeus, eu tenho que ter país americano, europeu, asiático, da Oceania, africano, tá? Como que funciona essa eleição? Só rapidinho, tá? Funciona assim, o país se candidata, certo? E aí os membros da ONU elegem, ok? E aí ele permanece 2 anos. Não pode ser reeleito. Então, ele não pode ficar 4 anos. Ele fica 2 anos. Aí ele sai. Aí passa o mandato, aí ele pode se candidatar de novo. Ok? Nesse contexto, o Brasil foi o país, seguido do Japão, que mais vezes foi eleito temporário da ONU. A última vez que o Brasil participou, vocês têm na apostila que eu coloquei aqui para vocês, a última vez que o Brasil participou foi 2010 a 2011, tá? Foi a última vez que o Brasil foi eleito temporário da ONU. Detalhe, pessoal, esses temporários, né, eles têm que representar todos os continentes, certo? E tem que ser um país, de maneira geral, considerado diplomático. Porque se for um país que é considerado problema,
Como é que eu vou colocar ali para discutir uma questão de segurança mundial? Então, por exemplo, já teve momentos, durante a época do Hugo Chávez, que era presidente da Venezuela, que a Venezuela se candidatou. Como você vai colocar a Venezuela? Tudo bem que ela tem o interesse de um grupo, mas, assim, ela, né, dentro da ONU, principalmente, né, a gente vê que o interesse, muitas vezes, é bem diferente. Então, ó, esses países, eles são eleitos a cada 2 anos. Detalhe, não sai 10 e não entra 10, tá? Isso é importante. Não sai 10 de uma vez e entra 10. É assim. Por exemplo, algum grupo de países começou agora, janeiro de 2020. Geralmente, eles fazem assim, 5 países, em média, começaram agora, então vai ficar 2020, mais 2 anos, 2020, 2021, aí ele é substituído em 2022. Tem outro grupo, média de 5 países, que estão 2019, 2020, aí vai sair 2021. Então, não sai 10 de uma vez e entra 10 de uma vez. Então, sempre tem alguém que está saindo, alguém está completando um ano e alguém está chegando, tá? Até mesmo para não ter uma mudança muito drástica, ok? E esses 5 são os permanentes. Ah, Celeuza, eu preciso guardar o nome dos 10? Eu ia até colocar para vocês, mas, assim, eu até olhei o nome dos países atuais, não são um país grande e influente, mas, assim, dificilmente cai. Isso cai mais em concurso público, tá? Porque eles são temporários, rotativos, né? Então, hoje tá, amanhã não tá, mas os permanentes vocês têm que saber. Quais são os permanentes? Aí entra esse contexto que eu falei de Segunda Guerra. Então, eu tenho Estados Unidos, olha a Guerra Fria desenhada, galera, ó, Estados Unidos, aí você tem o Reino Unido e você tem a França. 3 capitalistas. Aí, de outro lado, você tem a China, não esquecer que a China lutou, né, junto com os aliados, e a Rússia, que ficou no lugar da antiga União Soviética. Ok? Então, olha a Guerra Fria desenhada em plena Conselho Permanente da ONU, tá? Então, nós temos 3 permanentes, capitalistas, e 2 socialistas. Porém, esses 15 países e esses 5 permanentes, gente, vocês têm que saber os 5 permanentes, vocês têm que saber. Isso cai em prova. Esses 5 permanentes, eles têm o poder. Qual é o poder que eles têm? Primeiro que eles são permanentes, ninguém tira. E eles têm o grande poder de veto. O grande poder de veto. De vetar. Ou seja, você vai fazendo uma decisão. Ah, vamos decidir se tal país vai ter uma intervenção militar. Tipo, Síria. Guerra da Síria. Desde 2011, na Primavera Árabe. Ah, porque a população civil está morrendo, milhões de refugiados. Tá, a ONU vai intervir militarmente? Aí todo mundo discute, vão votar? Votam. Aí o que acontece? Os 15 países membros, os 10, fala parará, vota. Sim, não. Vai fazer diferença? Não. Quem vai fazer diferença são os 5. Se um desses 5 vetar, não acontece nada. Então, por exemplo, em relação à guerra da Síria, quem sempre vetou uma ação militar direta da ONU na Síria. Você pode ver que você nunca viu falar da ONU entrando militarmente na Síria. Quem sempre vetou? A China e a Rússia. Na verdade, é a Rússia junto com a China. Ah, mas por quê? Porque o governo atual da Síria é aliado do governo russo, certo? Então, eles não querem intervenção. Aí, o que acontece? A ONU não faz nada. Ok? Nós já sabemos também que tem vezes que isso aconteceu e foi desrespeitado. Por exemplo, quando os Estados Unidos atacou pela segunda vez a guerra do Iraque, em 2003. Dos 5, 3 vetaram. Quem vetou? A França, a China e a Rússia. E Estados Unidos e Reino Unido votaram para a invasão. Mesmo 3 vetando, o que os Estados Unidos fez? Foi lá e invadiu. Okay? Então, a gente vê que muitas vezes a ONU atende muito o interesse das potências. Ok? Bom, aí aqui no caso, pessoal, nós temos o chamado G4. O que é o G4? Seria o grupo dos 4 países que pressionam a ONU para ser um país permanente do Conselho de Segurança há muito tempo. Desde a época do Fernando Henrique, o Brasil já coloca que está na hora de passar para ampliar. Por que são os 5 que definem? Cadê o Japão? Cadê a Alemanha? Cadê os emergentes como a Índia? Cadê o Brasil? Ou outros representantes? Certo? Aí os 4 mais cotados formaram um grupo chamado G4, tá? Que seria a Alemanha e o Japão, que estão fora, porque era do eixo,
e a Índia e Brasil, que seriam os 2 grandes representantes subdesenvolvidos. Isso não quer dizer que se um dia acontecer, serão esses 4 e entrarão os 4, ok? Mas esses 4 seriam os mais cotados, ok? O Brasil sempre foi muito cotado, não sei se no momento agora ele seria cotado, até mesmo pela política externa do atual governo brasileiro, tá? Independente de questões políticas, tá? Que vocês sabem que eu não gosto de discutir isso. Mas quando você tem um desenhar internacional visto de uma forma diferente, geralmente existe todo um receio, um bloqueio. Ok? Então, esses seriam os países das Nações Unidas. Pessoal, infelizmente, né? Cheguei 9 horas e eu não cheguei onde eu queria também, que seria a nova ordem mundial, né? Então, eu coloquei a nova ordem, coloquei as principais características. Mas eu acho que esse assunto ele é tão importante que eu não posso, assim, acabar com esse assunto, pessoal, sem eu... Deixa eu descartar aqui. Sem eu simplesmente... Vou voltar aqui e falar com vocês, tá? Sem eu simplesmente sair correndo com esse assunto, tá, gente? Então, é o seguinte, eu não terminei, não vou correr desesperado com o conteúdo, porque acho importante, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma aula para vocês, dando pelo menos uma parte da introdução dessa parte de nova ordem mundial, de globalização, certo? E aí, na semana que vem, eu vou voltar a falar das consequências da globalização que a gente tem. Inclusive, essa questão de disseminação de doenças, por exemplo, é algo extremamente marcante, tá, pessoal, nesse momento de globalização. Então, eu não vou estar correndo com o conteúdo, tá? Gente, quero saber o seguinte, abrir aqui o chat, alguém tem pergunta? Vamos lá, vocês podem fazer pergunta aqui, ou vocês podem digitar, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha sobre globalização, mas eu vou estar gravando esse áudio, essa nova aula, e eu vou estar mandando para vocês, tá? Pelo menos para dar a introdução dessa nova ordem mundial, ok? Gente, fala, Maria Eduarda. Algum comentário, gente? Alguma pergunta? Pode perguntar, Duda. A Eduarda está pedindo, né? Bom, vocês estão lendo aí, né? Sobre o subsídio agrícola. Deixa eu explicar para vocês rapidinho. Subsídio agrícola, Duda, é quando... Pode ser outra coisa, né? Mas vamos falar em relação à agrícola. É quando o governo, ele subsidia, ou seja, ele banca o custo ou parte do custo da produção do fazendeiro. Então, imagina, você é um fazendeiro, você é uma fazendeira, você tem custo. Você tem custo de compra de semente, de insumos agrícolas, de impostos que você paga, de um monte de coisa. A hora que você for vender o seu produto, você vai ter que colocar todo esse custo no preço, senão você tem prejuízo. Aí, o que muitos países, como Estados Unidos, eles fazem? Eles financiam, eles ajudam você economicamente. Então, muitas vezes te dá isenção de impostos, ou ele muitas vezes financia a compra desses insumos, desde maquinários, né, que é em todas as tecnologias, corretivos do solo e tal, com um custo muito baixo, onde o governo banca, ele paga a diferença e você paga um preço menor. Então, ele está te ajudando financeiramente, direto ou indiretamente, você reduzir o seu custo, ok? Aí, o que vai acontecer? O teu custo passa a ser menor e a hora que você for vender o seu produto, você consegue vender por um preço mais baixo e ganha mercado. Entendeu? Mais alguém, galera? Ok. Bom, então eu vou finalizar, pessoal. Qualquer dúvida pode mandar no privado, como eu falei para vocês, tá? Eu tenho que finalizar porque eu tenho uma reunião agora, 9 horas, né? Eu estou cheia de coisa também online, tá? Mas qualquer dúvida dessa aula, por favor, mande a pergunta para mim, e eu vou estar gravando a nossa aula para dar continuidade, tá? Vou finalizar aqui a nossa gravação. Um beijo, gente, e continue estudando. Não deixe nada e ninguém tirar a sua vontade de passar, ok? Beijo, gente. Tchau, tchau.